Boa noite, olá. A ideia desse podcast é justamente juntar um pouquinho de cultura e cultura de inovação, conversar com alguns expoentes do Brasil que falam sobre inovação, falam sobre tendências, cada um nos seus mercados e que conseguem juntos construir uma visão possível de futuro dentro da inovação. O convidado de hoje é o Ricardo Cavallini. O Ricardo tem uma empresa chamada Makers, que faz um monte de coisa legal, além de consultoria e inovação, desenvolve alguns protótipos super bacanas, dos quais a gente vai falar daqui a pouco. E é o cara que eu costumo dizer que tem uma bola de cristal conectada na cabeça do Elon Musk, porque tudo que eu vejo na internet que vai sair do Elon Musk eu já sabia, porque o cara já tinha me contado. Então, não sei se hoje está obrigatório ou não a gente falar sobre a aquisição do Twitter, mas se tiver obrigatório a gente pergunta, se não tiver a gente pula e vai falar das próximas tendências de inovação no Brasil. Deixa eu me apresentar também, eu sou Cris Ferri e estou junto com a Márcia Golfieri, minha super parceira de inovação, ela com a inovação mais para a área privada, eu com a mais para a área pública, e a gente tenta achar aí o mundo da intersecção das inovações, e nos interessa muito saber, primeiro, mais importante, será que o rock acabou? Isso é uma pergunta que vai ficar aí por detrás de fundo, né, desse podcast aí, e por isso que, na verdade, o meu motivo de maior interesse de conversar com o Cava é para saber isso. Mas a ideia, então, que a gente trouxe de trazer o rock, da ideia da disrupção que o rock traz, que casa muito com a inovação. O rock sempre foi inovador, né? Sempre trouxe essa coisa de desconstrução. A guitarra traz esse processo de desconstrução. E o que é muito interessante, Cava, e eu queria te fazer essa provocação inicial, e eu trabalho na área pública, né, converso muito, com muita gente da área pública, é que, poxa, nós passamos aí por um momento, né, de choque com pandemia, com confusões econômicas, agora tem guerra, o mundo, né, alguns dizem que é um mundo VUCA, um mundo bunny, um mundo da anormalidade, da paranormalidade, sei lá o que dizem, cada dia, cada semana inventam aí um nome diferente. Mas o que me deixou muito pirado assim, esses dias foi, então, nesse momento de refluxo, ou seja, de meio que volta ao que seria o normal, né? Por exemplo, eu voltei ao meu trabalho na Câmara dos Deputados, onde eu estou, presencial total, como se nada tivesse acontecido, sem máscara e etc. E a impressão que eu tive é que eu estou num mundo vintage, assim, sabe? Que eu estou meio assim, voltando à década de 90, e a galera está falando assim, agora vamos voltar ao presencial como era antes mesmo. Então aí já estão meio que, né, colocando as coisas virtuais meio de lado. Então a gente estava lá numa pegada, vamos fazer cursos híbridos agora, né? Virtual total não precisa mais, que já tem gente aqui, é legal esse tete-a-tete do físico. Mas também aí a gente viu que o híbrido dá uma complexidade maior, né? Aí tem todo um desafio técnico também. Aí isso já assusta as pessoas. E aí muita gente, principalmente pessoal, né, mais, digamos assim, roda presa, tem muita dificuldade de, então, adaptar esse mundo novo que parece que a gente teve um laboratório durante a pandemia, com essa virtualização excessiva. Só que o que está acontecendo é essa coisa estranha de voltar ao que era antes totalmente, como se isso fosse possível. Então, como é que você vê isso? Será que não tem uma coisa emocional as pessoas falarem, caramba, olha, a pandemia, essa viagem virtual que nós fizemos foi um devaneio aí, agora nós voltamos ao normal. Mas eu acho que tem, né, acho que tem muito medo nessa história toda aí, né? Como é que você vê isso? Como é que você está sentindo se você está sentindo esse efeito também do refluxo? Legal, eu acho algumas coisas, tá? O primeiro é o seguinte, nós temos uma demanda reprimida, então pessoas que de repente ficaram muito tempo sem sair, queriam loucamente fazer alguma coisa, ver gente, abraçar gente, beijar gente, ir em show, né? Então a gente tem uma demanda reprimida aí que tem aquela regra do elástico mesmo, né? Que a gente vê no mercado financeiro, quando alguma coisa sobe muito ou baixa muito, você tem um rebote nisso. Quando a gente fala de trabalho, né, ou de aula, eu acho que nós vamos ter um bom tempo de adaptação. O que não faz sentido é a gente... eu chamo isso de chocotone, tá? Acho que a Márcia não vai concordar comigo, mas eu digo que o chocotone é o pior dos dois mundos. É o pior do chocolate com o pior do panetone. Quando você fala de aula híbrida, por exemplo, ou evento híbrido, o que eu tenho visto em alguns exemplos é isso, é o pior dos dois mundos, né?
é um lugar que você vai ao vivo para fazer algo que você já está só online resolveria, e o cara que está online, ele vê uma imagem de pior qualidade, um som de pior qualidade, porque o evento não foi feito para ser filmado e sim para ser concebido presencialmente, né? Eu vejo, por exemplo, algumas universidades estão fazendo um caminho de agora ter a opção de ter os dois universos. Olha, você quer se inscrever aqui, nós temos a aula virtual, né? E temos a aula presencial. Será que isso resolve? Não sei, né? Faria sentido, de repente, o cara poder pagar pela presencial, onde ele poderia ter a opção de ir na presencial, mas se é o mesmo curso, algumas aulas ele poder fazer na virtual? Não sei. Essa dúvida, eu acho que nós vamos passar alguns anos discutindo ela, tá? E por que isso? Porque a hora que a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem um nó hoje que a gente não vai desatar em curto prazo, que é o seguinte: a maioria absoluta dos funcionários não quer mais o presencial. Por um monte de motivos, porque as pessoas descobriram que elas estavam perdendo um dia da semana em trânsito. E era o pior tipo de caminho, né? Se você pega transporte público, era uma desgraça. Se você usa carro, por mais que as pessoas gostem de dirigir, ainda é uma desgraça, porque é muito estresse no trânsito, risco de assalto, e é o cara que passa na contramão, é o cara que te fecha e tudo mais. Do outro lado, a gente tem gestores que estavam acostumados a cobrar as pessoas por tempo e não por resultado. Então, esses caras hoje estão numa sensação de falta de controle e de poder muito grande que eles vão precisar se adaptar. E isso acho que é uma coisa que eles vão precisar evoluir. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte: a gente sabe que para a inovação, para a cultura da empresa, para relacionamento, o presencial é muito importante. Eu não estou dizendo que tem que ser todos os dias, mas você ter uma parte do seu tempo presencial é muito importante. Aquele papo no café, aquele olho no olho, sabe, aquela coisa de conhecer as pessoas, de fazer amizade. Num país como o Brasil, isso é muito relevante. E aí você tem um nó nessa história, porque a gente tem a necessidade de ter ali o presencial, pelo menos em parte do negócio, e as pessoas não querem mais, né? Os funcionários não querem mais. Então, como é que resolve isso? Não tem uma resposta única, não tem uma fórmula mágica. Você tem empresas que, antes da pandemia, já faziam coisas muito interessantes. Eu acompanhava uma empresa lá nos Estados Unidos, e muito antes da pandemia, eles já eram 100% do tempo virtual, né, remoto. E eles, uma vez por ano, juntavam a equipe inteira para ficar, não lembro se eram 2 ou 3 semanas, todo mundo num resort trabalhando. É quase que um mês os caras trabalhando juntos, né? E aí você pensa assim, putz, é muito interessante. Por outro lado, você fica imaginando quem tem filho pequeno ou quem é casado, não importa, né? Fala assim, pô, mas aí eu vou ficar 3 semanas longe? E aí, como é que faz? Então, é muito difícil, né? A gente tem esse universo novo agora que vai ser difícil a gente conseguir uma solução única. Acho que cada empresa e cada funcionário vai ter seu caminho. Lembrando que tem a questão de que muita gente que vai trabalhar, vai passar a trabalhar em cidades diferentes, né? E aí é mais difícil ainda, né? Porque se todo mundo trabalhar numa cidade, isso daria para resolver do tipo, gente, vamos fazer, sei lá, 2 dias por semana presencial, ou uma semana presencial e o resto do mês não. Mas se o cara mora em outra cidade, outro estado, outro país, como é que faz isso, né? A gente vai passar por muito tempo de adaptação ainda. Me parece que tem um outro desafio aqui, que é justamente também a hierarquia que você cria, né? Quando você cria o híbrido, e se você não tem um processo de comunicação muito, muito fluido, o que acaba acontecendo é que quem está presencial acaba tendo informação mais privilegiada ou mais atualizada do que quem está remoto. E aí você começa a criar uma certa hierarquização dos times, que é sempre nocivo, né? Pô, Márcia, vou além disso, tá? Nós estamos num país quente, onde o relacionamento é muito levado em conta, do jeito errado e do jeito certo. Quem está presencialmente e tem acesso ao chefe, esse cara vai ter uma vantagem na empresa, né? Isso é legal, não é legal, é certo ou errado, não importa. Cria esse gap que você falou, essa diferença entre equipes que você comentou. É muito, muito difícil você ter uma equipe que tenha 2 regimes funcionando ao mesmo tempo, né? Dentro de uma empresa dá, porque cada squad funciona de um jeito, mas quando você começa a misturar isso dentro da mesma equipe, eu sinto que tem que ter muita disciplina de comunicação. Você falou aí dessa questão do N-Office, né? Da pessoa não trabalhar mais do local onde ela trabalharia, mas de alguma forma ela não trabalhar nem mesmo da mesma cidade, né? Mudou completamente. Agora eu tenho... O remoto trouxe uma sensação de liberdade, né? Como você acha que isso vai acontecer em relação ao impacto das cidades, Cava? Você acha que isso vai manter as cidades que a gente tem hoje como relevantes ou a geografia vai mudar demais?
Não, muda muito, Márcia. Muda para a cidade onde as pessoas estão saindo e muda para a cidade onde as pessoas estão indo. A gente já está vendo isso mesmo em pouco tempo, tá? Então, por exemplo, Nova York perdeu muita força, né? Era uma Manhattan, né? Que quando a gente fala de Nova York, geralmente a gente fala de Manhattan. Manhattan era uma cidade muito viva, muito pulsante, porque tudo acontecia ali. Só que é o pior lugar do mundo para você morar, porque, obviamente, eu não tô falando muito questão de grana, né? É maravilhoso, etc. e tal, mas um kitnet lá é muito, muito custoso, é tudo muito caro, né? Então, o que você vê hoje é que é uma cidade que está muito, muito diferente do que ela era. E isso tem impacto nos negócios, tem impacto na cidade e tudo mais. Para quem está recebendo também. Você tem, aqui no Brasil, muitas cidades do litoral precisaram cuidar para fazer infra que não tinham. Porque começaram a receber uma quantidade imensa de pessoas que tinham um outro parâmetro e um outro tipo de necessidade, né, de internet, de infra, de serviço e tudo mais. Agora, para essas cidades, é uma baita oportunidade, né? Porque você está falando de receber gente que vai trazer dinheiro de fora para gastar na sua cidade. E aí acho que os prefeitos ou governadores que souberem trabalhar isso podem ter uma vantagem muito grande. Porque esse cara ele vai ter que construir infra para essas pessoas trabalharem, mas o principal é a qualidade de vida, porque essas pessoas não estão indo lá pela infra. Na infra, elas têm infra em São Paulo, em grandes cidades, Recife, não importa. Esses caras estão indo lá para a qualidade de vida. Então, isso não é só não ter assalto, essas coisas todas, né? Que também é uma outra coisa que vai aumentar nesses lugares. Mas é também cultura, arte, lazer. Como é que esse cara trabalha isso para receber essa galera que vai trazer dinheiro gordo de fora, né? Porque o dinheiro das grandes cidades geralmente é muito maior, os salários são muito maiores, e gastar na cidade. Então, acho que é uma baita oportunidade para cidades menores. Você sente que a grana do remoto é maior também, porque abre um mercado novo, ou não necessariamente? Sempre que a gente tem uma tecnologia de ruptura, uma mudança, uma nova tecnologia, o mercado que surge é muito maior do que o antigo, porque ele vai muito além do mercado antigo, tá? Para dar alguns exemplos. A gente tinha 30 mil motoristas de Uber em São Paulo, passou a ter 100 mil motoristas, 30 mil motoristas de táxi, passou a ter 100 mil motoristas de Uber. Óbvio que esses motores de Uber, eles têm impacto no mercado de táxi, mas são 100 mil. É um mercado maior, que são novos players, novos clientes, novas pessoas trabalhando. Eu, por exemplo, eu usava raramente táxi. Eu passei a usar aplicativo hoje, eu vendi meu carro. Então, assim, eu não era um cliente antigo e eu passei a ser um cliente novo, de uma outra forma de usar, que não era aquela coisa ocasional, antigamente era muito, não vou dizer muito raro, mas era bem mais raro você ter amigos que não tinham carro. Né? Se não tinham carro, porque não tinham grana para usar o transporte público. Agora, pessoas com dinheiro que não tinham carro, era bastante raro. Hoje é super comum, porque essas pessoas, mesmo que o transporte público não consiga atendê-las, por capilaridade, ou por qualidade, ou por qualquer que seja o outro motivo, esses caras conseguem sobreviver hoje com os aplicativos. Né? Então, é um mercado novo. Vou dar outro exemplo. Você compara o faturamento da Globo no Brasil, de propaganda, e faturamento do Google no Brasil de propaganda, o Google é algumas vezes maior que a Globo. Por quê? Porque a padaria não colocava grana na Globo. Você tinha que fazer um investimento muito grande em conteúdos, tinha que fazer um investimento muito grande em plano de mídia. Então, a propaganda na época, né, há 20, 30 anos atrás, era só para grandes empresas e para algumas coisas específicas. Hoje, para todo mundo, com 50 reais você vai lá, pode ser uma padaria, pode ser um chaveiro, e os motivos também se abriram. Né? O motivo pelo qual você anuncia alguma coisa pode ser para divulgar o teu conteúdo, pode ser para divulgar o teu nome, pode ser para um monte de outras coisas. Então, o remoto, ele vai ser muito maior do que o presencial, porque ele na verdade, vão virar novos mercados, não só o que a gente conhece hoje. E me parece que com muitas diferenças, assim, de contexto, né, e de situações. Então, por exemplo, o meu cunhado, ele é desenvolvedor. Durante a pandemia, ele arrumou emprego de uma empresa canadense. Então, ele ganha em dólar e vive aqui em Brasília. Ou seja, a qualidade de vida dele multiplicou. Ele, conseguiu juntar a grana que ele não conseguia juntar. E, ao mesmo tempo, eu tive no mês passado lá nos Estados Unidos, fui em 2 estados, Utah e Orlando. E, cara, é impressionante. Para todo lado você vê plaquinha assim, ó. Contrata-se gente. Você vai lá na Disney, contrata-se gente em todas as posições. Quer dizer, os caras dizem, tudo bem que lá tem uma situação econômica de quase pleno emprego e etc, né? Tem uma condição econômica especial. Mas o pessoal estava me falando que isso afetou muito, né, a forma como o americano leva a vida, né? Porque muita gente que fazia esses pequenos empregos aí, os empregos mais simples de atendimento, de limpeza, conseguiram achar outras formas, a pandemia viabilizou outras formas, às vezes ganhando mais, tendo mais qualidade de vida,
E aqui não tem mais volta. E aí os caras ainda estão discutindo, porra, vamos limitar a imigração, porra, mas eles estão, cara, sem sacanagem. Eu entrei assim, ó, nos restaurantes enormes. Aí chega lá uma fila de espera de 1 hora. Aí eu falei, posso no banheiro? Pode. Quando eu ia no banheiro, eu vi um monte de mesa vazia. Um monte. 1/3 do restaurante com mesa vazia. Eu falei, moça, tem um monte de mesa vazia. Por que você tá com essa fila aí de 1 hora falando? Não tem gente para atender. Quer dizer, os caras estão perdendo dinheiro. Agora, isso vai bem além do que a gente está falando, né? Lá eles estão chamando de Great Resignation, né? E aqui a gente está começando a ver um pouco desse fenômeno. Não é só porque a pessoa arrumou outro emprego, é porque muita gente, nesse período, reviu valores. Né? E começou a entender que não era feliz ou que não gostava de algumas coisas. Então você tem, da mesma maneira que você tem gente hoje no Brasil conseguindo emprego em empresas gringas para ganhar 5, 10, às vezes 15, 20 vezes mais do que ganhava aqui, você também tem pessoas optando por ganhar menos, mas ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa mudança que a gente tem aqui, né, da pandemia, ela é muito similar às grandes mudanças tecnológicas, porque apesar da gente normalmente começar a olhar antes para a tecnologia, a maior mudança é cultural, é de comportamento, é de costume e é de ambiente de negócio. Então, assim, a gente vai começar a perceber isso agora, o quanto isso está mudando na cultura e comportamento das pessoas. A Ruth Faraga fez aqui 2 perguntas. O que poderá acontecer com as cidades que estão esvaziando? Você falou um pouquinho de Nova York, né? E quais poderiam ser as oportunidades para essas cidades que vão ter que se repensar, né? Isso vai depender muito de cidade para cidade, né? Você tem cidades como Nova York que já são muito ricas, já é muito rica em muitos aspectos, né? E você já começa a ver esses caras investindo em lazer, investir mais em cultura, né? Agora, você tem algumas cidades que você vai ter impacto muito grande, por exemplo, em real estate, né? Não faz mais sentido você cobrar, às vezes, o que você cobra, né, em alguns lugares. O grande ponto é, cidades vão ter que se reinventar. O que a gente vem falando sobre os negócios nas últimas 2, 3 décadas, o que agora na última década a gente tem falado sobre os profissionais, né? Quer dizer, óbvio que tem gente que eu falo muito antes disso, mas a gente começa a ver com mais ênfase agora na última década falando sobre a mudança dos profissionais, a transformação digital, enfim, isso tem uma série de nomes. A gente vai começar a ver também isso em relação às cidades, né? E inclusive a poder público, mas acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? A gente estava falando ali do híbrido, né? E do como as coisas foram mudando, inclusive os valores, né? E os valores, a gente falava muito da coisa horrorosa do novo normal, né? Como é que você acha que vai ser o novo normal agora que a pandemia, por decreto, meio que acabou? Além dessa demanda reprimida, o que você acha de inusitado que vai acontecer? A gente já teve a grande renúncia que apareceu, a gente teve o paradoxo entre todo mundo quer se ver, mas ninguém quer ir trabalhar junto, que eu acho que é paradoxal, né? A gente quer se ver, mas a gente não quer se ver mais no trabalho, a gente quer se ver no lazer. O que mais você acha que tem cara desse novo normal pós-pandêmico? E o que fica e o que vai embora? Eu acho que a gente vai ter algumas surpresas de muita coisa voltar ao que era antes, né? Então, a gente já percebe isso em alguns números de vendas, algumas vendas ou alguns conteúdos que subiram muito voltaram já a cair, né? E eu acho que isso tem a ver com a história do rebote, a história da demanda deprimida, enfim. Você tem aquela coisa do elástico que eu falei, o que sobe muito, desce muito, etc e tal. Mas o que eu acho que vale a gente comentar é o seguinte, ainda que a gente tenha tido uma mudança muito grande por causa da pandemia, e algumas coisas a gente acabou acelerando 10 anos em 6 meses, né? Por exemplo, pessoas que já fizeram compra pela internet. Não importa se é pedir um Uber, se é pedir um iFood, se é comprar no mercado, não importa. Se você olhar essa curva de crescimento normal do Brasil, em 6 meses a gente chegou num número que a gente demoraria 10 anos. Né? Então, algumas coisas a gente acelerou muito. Apesar disso tudo, eu acho que é muito arriscado a gente ficar preso nessa história de novo normal, tá? Por que isso? Porque a única constante que a gente tem, e a gente aprendeu isso ao longo dessas últimas décadas, a única constante é a mudança. Quem já trabalha com digital há 10, 20 anos, já entende que todo ano é diferente do ano anterior. Quando você olha para o digital há 3 anos atrás ou 4 anos atrás, é um universo completamente diferente. Isso antes da pandemia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque seja você
um prefeito de uma cidade, seja você um gestor de uma empresa, seja você que está analisando sua vida profissional, não ache que é se preparar para esse novo normal. Assim, todo ano as coisas mudam. Então a gente vai estar sempre se reinventando, sempre aprendendo, sempre se renovando. Então eu acho, ainda que possa existir um novo normal, acho muito arriscado a gente ficar preso nessa nomenclatura, porque ela pode dar um entendimento errado da situação para a gente. Não, e sabe uma coisa que eu fico muito curioso? Eu estou entendendo esse momento aí, até pelo que você está falando, Cava, que assim, algumas coisas mudam rápido, né? A tecnologia se adapta, cria novas necessidades, tal, resolve os problemas, mas as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas têm dificuldade de mudar, né? Essa mudança é lenta, né? As pessoas, né, meio que se adaptam, alguns, poxa, voltaram a falar, ainda bem, não aguentava mais essa aceleração, agora eu posso continuar no meu modus operandi normal, mas aí mais além do momento circunstancial, de pandemia, de crise, etc., e pensando, né, no futuro mesmo, como ele está se desenhando e vindo, e etc., estou muito interessado em saber dessas habilidades que são mais queridas pelo mercado. Eu acho que a pandemia deu uma valorizada em algumas dessas competências, dessas habilidades. O que você, até na sua cabeça de maker, de hacker, aí, você acha que são competências, habilidades assim que ficaram muito valorizadas e vieram para ficar, não foi coisa de modinha de pandemia? Eu acho que assim, a grande questão é entender quem está afim de andar para frente e quem não está. Isso não é novidade, isso não vem da pandemia, isso já era uma necessidade antiga, né? Novamente, ainda que a pandemia tenha acelerado algumas coisas, a gente já vem da história do digital mudando tudo todos os anos. O que ficou muito fácil de entender para muita empresa e para muita pessoa é que era factível mudar. A gente tem muitos relatos de empresas que falam assim, cara, a gente fez coisas em semanas que tradicionalmente a gente ia levar anos. Não é força de expressão, é porque realmente algumas coisas que as empresas fizeram, se adaptar, né, botar todo mundo em casa, botar a coisa na nuvem, fazer trabalho remoto, botar um sistema no ar, começar a fazer venda online, fazer entrega, assim, muita coisa que as empresas tiveram que botar no ar em semanas iriam demorar muitos anos tradicionalmente. Então, as empresas e as pessoas passaram a entender que era factível. Isso é uma das coisas que mais me faz rir, Cava, porque quantas vezes a gente senta na frente do gestor, do CEO, da galera e fala, cara, dá. Não, imagina, não dá. Isso é um projeto para 2 anos. Aí veio a pandemia, 5 anos em 5 dias, né? Tudo que tinha que acontecer, que estava lento, foi atropelado pela necessidade. Ô, Márcia, isso é tão absurdo que eu vou falar por mim, mas assim, eu conheço muitos amigos e muitos colegas que fazem o mesmo. Às vezes, em alguns trabalhos, a gente precisa botar um prazo muito maior do que a gente precisa, porque senão a empresa acha que você não vai conseguir entregar. Né? Então, projetos que de repente eu falo assim, pô, esse projeto eu entrego em 6 meses. Às vezes eu tenho que botar 1 ano de prazo, porque se eu falar que eu entrego em 6 meses, quando o tradicional para essa empresa fazer isso em 2 anos, 3 anos, a empresa vai achar que eu estou maluco, ou que eu não sou competente, ou que eu sou um maluco. Ah, esse moleque não sabe o que está falando. Então, chega nesse ponto de ridículo, né? Então, assim, acho que mais do que falar sobre competência, soft skills, hard skills, acho que é isso, assim, quem é que está afim de aprender, quem é que está afim de inovar, quem é que está afim de fazer o barco andar, entendeu? Acho que essa talvez seja o principal parâmetro que eu acho que as empresas estão precisando hoje. Isso tem a ver com toda a história de maker que a gente falou, de quem está afim de aprender, quem está afim de prototipar, quem está afim de botar para fazer, funcionar, botar a mão na massa, enfim. Acho que tem a ver com tudo isso que a gente falou. E acho que tem a ver com uma outra coisa que a gente acabou não tocando, mas é que toda essa possibilidade, essa agilidade, essa mudança truncada que teve que acontecer, eu não sei se ela trouxe isso, mas ela deveria ter trazido uma tolerância ao erro, uma tolerância ao ajuste, uma tolerância à melhoria maior do que tinha, né? Porque todo mundo... Isso é uma conversa que a gente já teve, que eu vou lembrar. Você lembra que a gente falava assim, que todo mundo fala de inovação, todo mundo acha que inovar é lindo, e que é super legal, e que é bacana para o branding e tal, e aí a gente cria projetos que permitem que as pessoas construam os foguetes do Elon Musk, e a gente pinta o foguete de verde limão.
Aí o cara olha para o projeto e fala assim, não, mas ó, eu não posso errar aqui, eu tenho essa métrica aqui e tal. Então eu achei super legal o seu projeto, que a gente vai fazer pintar essa parede de verde-limão da mesma cor que o foguete e deixar a coisa acontecer. Você acha que isso talvez possa, e além disso, o que mais, né? Possam ser diferenciais das empresas que vão se dar bem nesse mundo rápido? Tolerância ao erro, por exemplo, segurança, a gente fala de segurança de saúde mental, esqueci o nome agora, mas é também um termo novo. Como é que você acha que as empresas têm que, se não as pessoas, mas as empresas vão ter que se comportar? Porque não é só estar afim, certo? Não é só achar o verde-limão legal. O que mais que precisa estar muito legal para a inovação acontecer? E para a empresa conseguir se movimentar nessa rapidez? Márcio, acho que sim, tá? Acho que as empresas vão ter que entender melhor isso. Acho que algumas já entenderam. A gente precisa só tomar cuidado com nomenclaturas, porque muitas vezes quando a gente fala de erro ou de errar rápido, essas coisas, as empresas entendem errado. Se você tiver uma conversa numa empresa, sei lá, por exemplo, uma companhia de seguros, e você falar sobre risco, vai cair uma tela preta na cara desses caras e eles não vão escutar mais nada, porque risco para eles tem um significado muito forte, é uma nomenclatura muito forte e eles vão entender completamente errado, né? Então, acho que tem uma coisa que é preciso entender o seguinte, o seu processo da empresa, aquilo não pode ter erro, né? Não importa se você é um hospital, se você é uma fábrica, que assim, aquele teu day by day ali, aquilo não pode ter erro. Mas aonde você bota inovação, aquilo é experimentação. O que dá errado, o erro, a falha, ou melhor, o que não deu certo, o que não chegou no resultado que você queria, isso é um resíduo negativo de um processo positivo, né? Eu antigamente fazia uma analogia com o mercado de ações. Você não quer errar, bota dinheiro na poupança, mas não reclama que você vai ter um rendimento medíocre, né? Agora, se você é muito arrojado e vai botar em umas ações muito, você tem que saber que você tem um risco de ganhar muito dinheiro, mas você também tem um risco de perder muito dinheiro. Então, assim, qual que é a tua medida? Né? O quanto você vai botar em ações de maior risco, o quanto você vai botar em ações de menor risco, e aí a gente parte para todo um trabalho de estratégia que é entender isso, entender perfil de empresa, entender qual parte da sua verba que você vai colocar nisso, aonde você vai poder errar, onde você não vai poder errar, o que você quer mudar, o que você não quer mudar, para dar conforto para a gente permitir esse tipo de coisa. É um pouco cercar o erro, né? É um erro em ambiente controlado, ele não é necessariamente um erro solto pelo ar dentro de uma situação crítica como um hospital, por exemplo, né? Não sei, Cris, se você tem mais perguntas. Não, tenho e vou pegar carona aqui numa pergunta da Maria Moro. Mas antes de eu falar isso, eu vejo inovação como piscina em Brasília, sabe? Você já esteve aqui em Brasília, Cavallini? Já, algumas vezes, mas não é o suficiente para dizer que eu conheço a cidade. Tá, Márcia, você conhece as piscinas de Brasília? Eu conheço algumas, eu morei no Kubitschek quase 1 ano e meio aí. Sim, algumas. Não, então, Brasília, como aqui é muito seco, é um clima de cerrado, né? A gente fica, agora começou a seca, vai ficar até agosto sem chover, às vezes fica 4 meses sem chover, uma secura, né? As árvores são contorcidas e tal. Então, nós temos a tradição de ter piscina nas casas. Às vezes o cara tem uma casa simples, mas tem uma piscina. Outro dia eu vi uma estatística, não sei se é verdade, que é a maior densidade de piscinas por população assim, do mundo, uma das maiores. Mas eu acho que, para mim, inovação é igual piscina, porque na prática você tem ali, ela te alivia o olho, a cabeça, mas a maioria não usa. Eu acho que inovação é um pouco essa metáfora, sabe? Todo mundo fala que gosta, que quer fazer, mas na prática, né? A hora que você bota ali para fazer mesmo e ter os riscozinhos, mesmo nesse modo experimental, a galera segura. Mas tem uma diferença, tá, do momento que a gente está vivendo, que é o seguinte. Antigamente, o CEO de uma empresa, esse cara, assim como hoje, tinha um pensamento muito no curto prazo. Isso fazia sentido porque a inovação, ela não fechava a conta nunca, né? Você precisa fazer um investimento de inovação que isso vai te dar um retorno, vai dar um retorno para a empresa numa época que você já não vai estar mais lá. Ou você já saiu da empresa, ou você teve um upgrade, teve uma promoção, alguma coisa assim. E para fazer inovação tem que ter um investimento. Então, ela era absolutamente
contraditória com o dia a dia de uma empresa. O que muda para hoje? As coisas estão mudando muito rápido. E a gente tem, para usar a palavrinha da moda do mercado, a gente tem benchmarks, a gente tem visto outros mercados, outras indústrias, outras empresas que sofreram ou que usaram as oportunidades para essas mudanças. Então, não é mais problema para o próximo CEO. Então, acho que a pressão que existe hoje no mercado acaba sendo muito grande para se inovar, entendeu? Então, acho que existe uma mudança do cenário na qual talvez isso que você está falando comece a deixar de existir. Isso vale para inovação, isso vale para ESG, isso vale para muitas outras coisas, entendeu? Não dá mais para ficar só falando, a gente é sustentável, a gente faz isso, faz aquilo. Puta, não dá mais. Posso citar marcas aqui ou não? Negativamente também ou não? Assim, eu entrei no iFood. Tem risco. Eu entrei no iFood ontem para fazer um pedido e ele fica mandando aqueles pop-up irritantes. Essa entrega foi equalizada em pegada de carbono. Pô, iFood, será que você não tem um problema um pouco maior para resolver da sociedade, não? Tipo entregadores, essas coisas? Que tem um pouco mais a ver com vocês do que vir falar de pegada de carbono? Eu sei que é relevante pegada de carbono, mas será que não tem algo um pouquinho mais relevante, não? Dentro de ESG, dentro de sustentabilidade, dentro de... né? Enfim, só um exemplo. Então, vamos pegar a carona aqui, Márcia, nessa pergunta aqui da Maria Moro, que colocou no nosso chat. Como é que fica a administração pública, a gestão pública nesse contexto? Opa, agora a conversa fica interessante. Deixa eu só, então, contar aqui um pouquinho, Cava, que é um ambiente que eu conheço bastante. Então, por exemplo, tem vários tipos de área pública, né? Estou falando aqui de Brasília. Tem a galera, por exemplo, da Receita Federal, que fazia teletrabalho já antes, e agora só otimizou e está super moderna, e tem gente que trabalha em diversos lugares do mundo, então eles já se desconectaram da geografia, trabalha com indicadores, né? O meu irmão mesmo é auditor fiscal, então ele tem que fazer pareceres, os indicadores, tudo bem azeitadinho, teste de desempenho, e o pessoal do Tesouro Nacional, por exemplo, já mudando o espaço físico, criando espaço de coworking, então, ou seja, para quem quer ficar lá um pouquinho, trabalhar ali, ter encontros, criando espaço de videoconferência, porque tem isso também, né? Você, então, redefinir o espaço físico para esse modo aí de trabalho remoto, que tem momentos de encontro presencial. E tem a galera, por exemplo, da Câmara dos Deputados, como eu estou, que voltou presencial antes, como era antes. Tudo do mesmo jeito, ponto eletrônico, né? Os encontros normais, não pode sair de Brasília, trabalho de horas bunda na cadeira. Como é que você vê aí essa mudança da área pública? Te dei só 2 contextos aí que estão acontecendo aqui. Olha, tem muita coisa legal rolando, tá? Você pega, por exemplo, no legislativo, teve uma evolução bastante grande com o lance de fazer audiência remota e tudo mais. Tem uma coisa assim, óbvio que a gente sabe que política pública, legislação e governo em geral, né, não importa qual esfera a gente está falando, é mais lento. Mas tem uma primeira mudança que eu acho que a gente não pode levar em conta. Você está falando sobre isso já olhando isso como algo velho, como algo que está ultrapassado. Esta tua opinião é a opinião de todo mundo. Então, isso já é uma pressão para que isso se mude, né? Óbvio que a gente está num país onde tudo é muito complicado nesse aspecto, mas a hora que a gente começa a ver, por exemplo, o gasto de avião, de passagem aérea e tudo mais, essa pressão aumenta, essa pressão faz diferença. Tá? Isso dito, o que eu acho que a gente tem que levar em conta, e uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas, a gente tem o entendimento já há muito tempo de que as tecnologias elas mudam com mais velocidade do que as pessoas. As pessoas demoram um pouco mais de tempo para se adaptar a isso. As pessoas, por sua vez, demoram menos tempo do que as empresas. E as empresas, por sua vez, demoram menos tempo do que políticas públicas e legislação. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, sei lá, cerca de, aí depende da medida que a gente vai, né, qual que é o início, mas estamos cerca de 30 anos de internet, cerca de 20 anos de redes sociais, cerca de 5 anos de inteligência artificial na força com que ela está hoje.
né? Obviamente que se a gente for olhar o início dessas coisas todas, a gente vai falar de muito mais tempo, mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos chegando agora nesta quarta onda. Quando a gente fala de LGPD, de todos, assim, todo dia tem uma notícia, seja Europa, seja Brasil, seja de proteção de dados, seja de antitrust, de monopólio, não importa. Todo dia a gente está vendo alguma notícia relacionada a isso. Então, nós estamos entrando agora nesta quarta onda, onde política pública e legislação vai começar a olhar com muita força para esse novo mundo, né? Então, essa grande transformação que a gente vê a internet trazer para a gente há 30 anos, que as redes sociais há 20 anos, e tal, a gente vai começar a ver isso agora. Então, nós vamos entrar agora neste período. Então, nós estamos no comecinho dele. Então, acho que não é que a política pública vai acelerar, não é isso. Mas está chegando na hora da política pública começar a ter a sua transformação. Bacana. Perfeito. Pegando carona na LGPD, você acha que privacidade é um treco que ainda existe? E a gente devia estar preocupado com ela? Vamos lá, duas coisas, tá? Eu, num dos meus livros, há 20 anos atrás, eu previ que privacidade iria mudar. O conceito que a gente tinha de privacidade antigamente era a nossa capacidade de se permanecer anônimo, né? E o que eu previ é que tudo ao nosso redor iria capturar informação sobre a gente. O que você clica, o que você arrasta, o que você olha, quanto tempo você olha, né? Hoje a gente está andando nas ruas, tem gente capturando não só nosso rosto, mas a maneira como você anda e tudo mais. Se você viver numa caverna, tua mãe vai tirar foto de você, vai postar na rede social, não importa. Então, o conceito de privacidade ia mudar. Privacidade era o seu direito de permanecer anônimo, ia passar a ser o seu direito de entender quem está capturando dados de você, para que vai usar, quem que vai usar, para quem que vai vender, e a tua ingerência em cima disso, o quanto vai ser. Então, nós estamos nessa transição, ela vai ser mais efetiva em alguns países do que outros, nós estamos num país onde as coisas não são levadas a sério normalmente, né? Então, mesmo com o LGPD, mesmo tudo isso, a gente vai ter uma bagunça muito grande ainda aqui. A LGPD não resolve uma série de problemas, muito do que vaza da gente aqui não vaza das grandes empresas que vão poder multar, vaza de governo, vaza de outras coisas, né? Vaza do carinha da corretora, do carinha do banco que passa o telefone para outro, assim, é uma bagunça total, mas eu acho que a gente tem que entender essa mudança de conceito e brigar por ele. Aí, para responder a sua segunda pergunta, né? Por que brigar por isso? Porque muito comum no Brasil, eu não sei lá de fora como é que é, mas assim, muito comum no Brasil a gente escutar as pessoas falando, não, eu não tenho problema, Márcia, eu não, sei lá, não traio minha mulher, eu não sou nego imposto, eu não cometi nenhum crime, né? As pessoas acham que elas não precisam de proteção de privacidade porque elas acham que elas não fizeram nada errado, né? E o que as pessoas não entenderam é que privacidade é muito mais relevante do que elas imaginam. Porque hoje, com privacidade, na falta de privacidade, essa pessoa, de repente, está pagando mais caro por um produto. Ou essa pessoa, de repente, nem está podendo comprar um produto. Né? Imagina você vai fazer um convênio médico e o cara, não vou querer vender para a Márcia porque eu sei que ela comprou remédio de pressão alta nos últimos 5 anos. Né? Ou porque eu sei que ela visita áreas de grande risco na cidade onde ela está, então ela pode tomar um tiro. Sei lá, estou viajando aqui, mas só para dar um exemplo. Ou pior, né, isso já está acontecendo no mundo inteiro, com a falta de privacidade, as pessoas estão direcionando o que você está consumindo, o que você lê, sobre o que você lê. Então está mudando a sua opinião porque esse cara está mandando para você aquelas notícias que ele acha que vão dar o melhor resultado financeiro para essa empresa. Né? Então já está deturpando um pouco a nossa visão de mundo. E para ir no extremo oposto, países como China fazendo controle governamental através dessa falta de privacidade. Então, eu acho que privacidade tem a ver com liberdade. Então, é muito importante. E é por isso que acho que tem aqui no Brasil, a gente acabou de aprovar uma PEC sobre transformar isso numa cláusula pétrea. Então, acho que faz muito sentido nesse aspecto. Então, privacidade é extremamente importante. A gente devia olhar com muito mais carinho do que a gente olha hoje. Eu acho que você citou as situações mais perversas, né? O seu CPF na farmácia que vira o seu dado de saúde atrelado ao medicamento que você está tomando, o controle governamental, que enquanto a gente está dentro de uma democracia tranquila,
aparentemente nada acontece com o dado até o momento que isso muda e pode virar um setor de perseguição, há de fato do que você alimenta a sua cabeça, porque o algoritmo decide por você o que ele vai te dar para consumir, né? E por mais livre-arbítrio, por mais inteligência que você tenha, fato é que uma hora seu cérebro cai na armadilha de acreditar naquilo que é repetido, né? Dessa questão desse desafio da privacidade, mudando um pouco para a história do algoritmo, da neutralidade da rede, o quão nocivo você acha que... E aí, entrando na pergunta da semana, o quão nocivo você acha que as redes sociais têm sido para as relações entre as pessoas e para esse consumo de informação, que é uma história velha, e o que muda quando o Elon Musk entra no Twitter agora? Ou não muda nada? Vamos lá, respondendo a primeira pergunta, acho que... Bola de cristal, essa. Não, eu acho que assim, respondendo a primeira pergunta, a gente não precisa de bola de cristal, a gente está vendo isso acontecer. Eu acho que as redes são extremamente nocivas, têm sido extremamente nocivas, o mundo inteiro não tem tido capacidade de mudar isso ou de controlar isso. É uma discussão muito delicada, porque ela envolve um monte de coisas que são ainda mais delicadas, como liberdade de expressão, como privacidade, enfim, como um monte de outras coisas. Mas a minha opinião a situação está muito ruim hoje e a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar para mudar isso. Sobre Elon Musk e Twitter, não dá para saber o que ele vai fazer. Ele se comporta como um garoto de 8 anos de idade, né, como um troll. Ao mesmo tempo, ele é um cara que faz as coisas acontecerem. Então, assim, ele tem um monte de motivo que faz merecer a gente admirá-lo e um monte de motivo que faz a gente, entendeu, não admirá-lo. Então, é muito difícil de saber. Eu acho que essa pergunta ela tem muitas respostas, porque depende do que a gente está analisando. A gente está analisando o Twitter como um business, a gente enquanto cidadão, enfim, as redes sociais como indústria, efetivamente o que a gente está analisando. O que eu vejo analisando daqui para trás, o Twitter, assim como outras redes, parou no tempo. O Twitter, diferente das outras redes, não soube evoluir nem o modelo de negócio, nem inovação. E eu acho que o Twitter precisa mudar, e precisa mudar há muito tempo. Ele pode trazer um frescor para isso? Pode. É muito difícil saber o que vai fazer, porque ele mesmo fala coisas que são contraditórias, né? Então ele bate muito na questão de liberdade de expressão. E depois, ao mesmo tempo, fala assim, não, liberdade de expressão é o limite da lei. Né? Aí depois ele fala, não, uma boa liberdade de expressão é quando os 10% mais radicais de um lado e os 10% mais radicais do outro estão infelizes. Né? Então, agora, é muito fácil de, é muito difícil de... Agora, tem uma questão que assim, é mais complexo do que a maior parte das pessoas imagina. Né? Então, por exemplo, algumas coisas que ele já falou que podem acontecer. Eliminar robôs, fazer todo mundo se cadastrar para que as pessoas, né, se identifiquem e só tenham um único login. E cada uma dessas coisas tem suas complicações. Né? Se todo mundo tiver que se cadastrar, você mata o anônimo. O que é muito bom quando a gente fala de fake news. Mas como é que faz, por exemplo, para um cara que mora na China, um cara que mora no Irã, ou um cara que mora na Rússia? Elimina o foco de resistência, né? Porque o anonimato ele permite a resistência em algum ponto. O que me chama a atenção, você falou que o Twitter parou no tempo, né? Será que isso não foi a grande coisa boa que aconteceu com o Twitter? Porque os modelos de remuneração das outras redes e de mídia, de monetização, eu acho que acabaram levando a um pouco esse caos do que ele oferece a você e o que é mais lucrativo para ele, né? O seu tempo de tela, a polêmica, o ódio em algum ponto. Você acha que o Twitter escapou dessa por ter ficado para trás ou não? É tudo igual e é só uma questão de tempo? Eu acho que as causas são diferentes, a consequência é a mesma. Tá? O Twitter ele é tão ou mais tóxico que outras redes, ele é tão ou mais problemático do que outras redes, ele tem tanto ou mais influência de fake news do que as outras redes, ele tem mais ódio ou igual do que as outras redes, mas tem uma diferença de como isso chegou lá. E quando você tem, por exemplo, um Facebook ou um Instagram,
era o algoritmo olhando para dar dinheiro para a rede, né? Isso que foi o impulsionador para acabar nessa desgraça. No caso do Twitter, não era grana para o Twitter, porque o Twitter nunca foi competente em fazer dinheiro, mas era o poder que ele dava para as pessoas. Então, os grupos ou pessoas que conseguiram entender que o Twitter ele era uma ferramenta poderosa, esses caras acabaram usando as deficiências do Twitter para transformar a rede em algo que atenda a essas necessidades, né? Isso vale para os dois extremos, tá? Vale para a direita, vale para a esquerda. Então, no final, a gente acabou tendo uma rede tóxica, uma rede que é controlada talvez menos por algoritmo do que um Facebook, mas mais por robôs, entendeu? Então, no final, a gente pode discutir as diferenças ou os motivos, mas o resultado é o mesmo. Você tem uma rede que hoje causa muito mais mal para a sociedade do que o bem. Vamos continuar explorando esse tema aí de redes sociais, que eu acho que é muito legal, né? Ô, Cava, nós vimos aí esse ano, né, o Facebook, pela primeira vez na história, perder número de seguidores, né? De pessoas que se cadastram pela primeira vez, né? Ele vinha reduzindo o ritmo, mas dessa vez ele perdeu mesmo. Tanto é que isso gerou aí uma perda de valor, né, das ações do Facebook e etc. O Mark Zuckerberg, talvez até prevendo isso no passado, saiu comprando um monte de outras redes, como, por exemplo, né, o próprio... Eu acho que ele tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, mas comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, e com isso ele vai mantendo a longevidade, investindo no metaverso, mantendo a longevidade da empresa Facebook, que agora chama Meta, né, se não me engano. E, ao mesmo tempo, nós vemos aí que ter redes, ter empresas de rede, isso é um fator de poder enorme, inclusive de soberania de país, né? A Rússia tem lá o Telegram, VK, a China tem o TikTok. Me parece que o Trump criou uma rede para as pessoas de direita, conservadoras, né? Como é que você vê esse mundo aí pós-moderno, nesse mundo das redes? Será que nós vamos chegar num ponto de termos aí, talvez aí digamos assim, um ecossistema mais descentralizado de redes, menos gigantes como o Facebook, mais várias pequenas redes, e as redes, então, mais nichadas, né? Talvez, essa aqui é a minha rede do grupo de direita, essa aqui é a minha rede do grupo de esquerda, e etc. Como é que você vê esse cenário aí maluco? Vamos lá, são muitas coisas, vai me ajudando a lembrar, tá? Mas acho que eu tenho algumas... eu não concordo com algumas colocações que você fez, tá? Então, por exemplo, acho que o Facebook comprou o Instagram muito mais para conseguir atingir um público mais jovem do que efetivamente para crescer em número de usuários. Em relação a bater no limite, isso está acontecendo agora com o Netflix também, aconteceu com o Facebook, e eu acho que tem algumas ponderações, né? Por exemplo, o Facebook bateu no limite porque eles pegaram o mundo inteiro. Você pegar a quantidade de pessoas que são usuários do Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no próprio Facebook, nós estamos falando aí de, sei lá, de 3, 4 bilhões de pessoas. Dos 7 bilhões de pessoas do mundo... literalmente meio mundo, né? Só que é meio mundo do mundo que não está conectado. A hora que você olha só para o mundo que está conectado, é quase todo mundo, né? Então, assim, é óbvio que ia chegar uma hora que esse cara não ia mais crescer, né? E aí cair as ações, etc e tal, aí entra numa outra discussão que é como o mercado financeiro pensa, aquela coisa de que você tem que crescer para sempre, isso, enfim, tem questões para se discutir. Óbvio que estou generalizando, tem muitos outros pontos que dá para falar sobre isso, né? Já no caso do Netflix, acho que é um pouco diferente, que tem a ver com essa política que eu acredito que é um dos problemas que a gente tem nas startups, de crescimento acelerado, queimando dinheiro para virar líder. Isso ignora que você não, né, tem uma frase muito dita no Brasil que é assim, mas não combinou com os russos, né? Porque é isso, assim, tá? Vou pegar o exemplo do Netflix, assim, legal, vou crescer e vou dominar tudo, tá? Só que a hora que você começa a crescer e os outros players começam a ver que aí tem muito dinheiro, que o mundo está entrando aí a Disney entra, o HBO entra, o Discovery entra, né? Aí todo mundo entra e aí aquele oceano azul que você estava sozinho passa a ser um oceano vermelho. Aí passa a ser muito mais difícil você continuar crescendo nessa velocidade.
né? Quando olha para o Facebook, a hora que você pegou 4 bilhões de pessoas, e aí, para onde você cresce, né? Então, tem essas questões que acho que são muito complicadas. Eu acho que sim, tem uma questão de países, mas assim, quando você pega, por exemplo, o Telegram, não é da Rússia, né? Era de um russo que nem mora mais lá. A gente tem outras redes crescendo como o TikTok. As empresas não duram para sempre, elas não vão ter monopólio para sempre, as coisas são mais rápidas. Por outro lado, o monopólio que a gente vê hoje, que é um monopólio diferente do que rolava antigamente, ele é muito prejudicial para o mercado, para a inovação, para as pessoas, para o cidadão, para o consumidor, né? Então a gente precisa saber lidar com isso. Quando a gente fala de rede, são tantas camadas e tantas discussões que a gente tem que ter aqui que daria para falar dias e dias sobre isso. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que você fez, mas são assuntos muito complexos que acho que tem que pincelar um aspecto específico para a gente discutir cada um deles. Então, vamos focar aqui num ponto que eu acho que é legal. Assim, como é que você vê o futuro desse mercado de redes sociais? Vamos lá. Então, eu lembrei de uma coisa que você comentou, né? De se a gente ia ter alguma coisa distribuída. Isso. Esse é o desejo de muita gente, principalmente as pessoas que são mais românticas, né? Não estou sendo pejorativo nem irônico. Eu era um desses caras que olhava a internet como uma coisa de uma maneira muito mais romântica do que ela é hoje. O que a gente viu foi virar grandes monopólios. Então, quando a gente fala de, por exemplo, Web3, que é um assunto que está na moda agora, de passar a ser tudo distribuído, eu acho que no momento atual isso é um wishful thinking, né? Ainda é um desejo, mas a hora que a gente olha para o mercado, isso é muito difícil de acontecer porque as coisas não são tão simples assim. As coisas não são distribuídas. A gente tem um único grande exemplo de sucesso de coisa distribuída, que é o Bitcoin. Bitcoin e outras criptos em geral. Mas, cara, a gente tem o Arcade City, que é um Uber distribuído. Por que esse cara não dominou o mundo ainda? Não é tão simples. Tem coisas que a gente precisa de uma empresa. Ou talvez até não precisamos. Mas talvez a gente esteja ainda algumas décadas para evoluir, para chegar nisso, entendeu? A gente acabou de ter, a semana passada, um contrato inteligente, eu não lembro o que era agora, mas era algum contrato inteligente, acho que de NFT, sei lá, que acharam um bug no contrato e aí 400 milhões de dólares ficaram presos para sempre. Porque é isso, do jeito que ele é feito, as características que fazem com que muitas coisas sejam positivas também trazem esse tipo de risco, entendeu? Não dá para ser hackeado, não dá para um cara comprar e mudar, mas ao mesmo tempo... Não conserta. Conserta quando está errado. Você teve um outro exemplo há pouco tempo atrás, que era uma rede distribuída, e aí alguém pegou dinheiro emprestado para comprar a participação nessa rede, e aí ele pegou todo o dinheiro da rede e mandou para ele, e, sabe? Então, gente, a gente está no comecinho dessa história, a gente tem que amadurecer muito ainda tecnicamente e culturalmente para poder chegar nesse ponto. O que muda o jogo antes? Metaverso ou internet 3.0, Web3? Eu acho que quando a gente fala do conceito de Web3, de realmente ter uma internet distribuída, eu acho que vai demorar muito para acontecer. Eu acho que o metaverso vem antes, mas não da maneira como a gente está concebendo hoje. Lembra que, você sabe bem isso, mas toda tecnologia, quando ela aparece, existe uma curva muito exagerada da expectativa, né? De, isso vai mudar o mundo, a gente vai viver nisso, vamos trabalhar nisso, vamos namorar nisso. Eu não fui para o SXSW, né, o South by Southwest, mas teve palestra lá, a gente falando de masturbação, sabe? Talvez essa seja uma das coisas que pegue, cara. Não, mas, enfim. Mas você entende, existe um exagero, sabe? Então, acho que o metaverso vai ter relevância, ele vai crescer muito antes do que talvez a gente refazer. Porque quando a gente fala de Web3, Márcia, mais do que uma evolução da rede, é quase que refazer ela do zero, né? É mudar o conceito da rede como ela é hoje. Isso envolve monopólios, envolve poder, envolve muita coisa que não é tão simples assim. Então, acho que o metaverso vem antes, mas não da maneira como as pessoas estão concebendo ou estão vendendo, né? Tem um exagero aí que é normal da expectativa exagerada, mas aí tem um outro fenômeno que tem impulsionado muito isso, que é o fenômeno de pessoas que vendem livro, que vendem palestra, que vendem cliques, que vendem atenção, influenciadores, e aí todo mundo entra no hype, porque o hype é bom para todo mundo, entendeu?
E eu vou lá e falo que o metaverso é o futuro, e a hora que não dá certo, eu vou lá e falo o metaverso é uma enganação, e eu vendi clique 2 vezes, eu vendi tempo 2 vezes, vendi atenção 2 vezes, entendeu? Eu tô rindo aqui porque é o paradoxo da Anitta. A Anitta tá em primeiro lugar, a Anitta fraudou o Spotify, a Anitta tá em primeiro lugar de novo. Então, sempre... Na internet é obrigatório dar opinião, Cavallini, sobre tudo. Você que é influenciador, precisa falar sobre tudo o tempo todo? Eu acho que a gente deveria estar olhando com muito mais carinho para isso, Marcos, que a gente vê hoje, né? Todo mundo é especialista de tudo. Você é especialista num assunto, no dia seguinte você é especialista no outro. Eu vi hoje uma pessoa falando assim, eu acompanho o Elon Musk há 10 anos. Eu falei, pronto, então você pode dizer no seu currículo que você é especialista em Elon Musk, tem 10 anos de experiência. Entendeu? Você acompanha ele há 10 anos e aí vira um especialista no Elon Musk, porque é ele que está na moda agora. Então, as pessoas são especialistas sobre tudo, sobre todos. Eu gostaria muito, e eu acho que tem uma oportunidade de mercado aí para pessoas que vão ter um pouco mais de cuidado sobre o que falam, entendeu? Não só por ter bom senso e ter ponderação, mas também não falar sobre tudo, porque você também perde credibilidade, entendeu? Quando você fala sobre tudo, sobre todos. Eu não acho que um elimina o outro. Você sempre vai ter Filipes Netos que vão dar opinião sobre tudo que está acontecendo, e é um negócio dele, e vai ter o público dele, mas ao mesmo tempo acho que a gente precisa ter mais gente que tem um pouco mais de carinho na escolha do que vai falar, entendeu? Pergunta crítica aqui. Por que você acha que as pessoas consomem mais opinião do que conhecimento? Porque é o que me assusta nesse cenário da opinião sobre tudo, é que as pessoas dão opinião sobre tudo porque isso é consumido, certo? Você ia lá ver o Flow como um puta podcast, que é um podcast de opinião, e opinião de botequim, né? De esquina. As pessoas iam conversando na entrevista, e era muito mais um podcast de opinião do que de perguntas em si, com tanta coisa que gera conhecimento lá. Por que você acha que esse fenômeno acontece? A nossa necessidade de compreender as opiniões dos outros, menos do que compreender o conhecimento sobre aquela área específica. Márcia, opinião é muito mais legal do que conhecimento. É muito mais legal. Opinião você pode dar ela com o fígado, com o estômago. Conhecimento não. É muito mais atrativo. Isso dito, eu não acho que o Flow tem o sucesso dele porque ele vende opinião. Eu acho que tem um monte de outras coisas ali que fizeram eles terem sucesso, entendeu? Algumas técnicas, como seguir o algoritmo, por mais que eles achem que eles dão um nó no algoritmo, eles seguem estritamente o que o algoritmo pede deles, eles sabem disso, né? Muito tempo, frequência, enfim. É entretenimento, tem gente famosa, tem identificação, muita gente se identifica com eles, né? Assim, dá para falar muitas horas sobre por que eles fizeram sucesso e que são não sorte ou nada, mas são mérito deles. Por mais que a gente questione, entendeu? Por mais que fale assim, pô, mas eu não gosto disso, ou eu fico triste que isso faça sucesso, ou que... Não importa, entendeu? A tua opinião, a minha opinião. Acho que o Flow e outros podcasts que estão nesta pegada, acho que eles têm sucesso por muitos motivos. Acho que analisar só assim, puta, ou é porque é polêmico, ou porque falou porcaria, ou porque não sei o quê. Eu acho que talvez seja uma visão muito... É um mix de muita coisa. Eu acho que é um mix de muitas coisas, e muitas dessas coisas tem a ver com o mérito deles, entendeu? Inclusive o lance de frequência, assim, eles atendem algoritmo. Cara, mas não é fácil. Hoje o meu podcast eu faço uma vez por semana. Eu sei que eu deveria fazer todo dia. Não dá para mim. Não faz sentido. Eu não posso largar tudo e viver de podcast. E nem sei se eu quero. Mas não é por isso que eu não posso também valorizar o que o Vilela tá fazendo, o que o Flow tá fazendo. Os caras ficaram 1 ano, entendeu? Ralando ali para poder chegar onde chegou. A gente pode até fazer uma análise de assim, o que você gosta, o que você não gosta, mas aí passa a ser a nossa opinião novamente, entendeu? A minha pergunta ia também no sentido do... Será que não dá para ser divertido? Será que a gente não está botando conhecimento do jeito errado? Será que a gente não está deixando de observar as coisas que fazem essas coisas fazerem sucesso, trazerem elas para um lugar mais legal dentro do que de fato agrega conhecimento? Porque me assusta, Cava, me assusta que qualquer um com uma opinião, sei lá, constante o bastante, polêmico bastante e embrulhada para presente bastante, consiga chegar em lugares que, sei lá, eu vi uma entrevista sua que foi sensacional com a neurocientista. Carla Tchepo. Eu olhava aquilo e falava, gente, como é que isso aqui não explode? Porque é tão legal, é tão bacana, tão divertido, tá tão bem embrulhado.
ou como não explode um documentário sobre uma coisa muito interessante, explode a discussão sobre a liberdade de expressão irrestrita de um jeito tortuoso, assim, estranhésimo, né? Márcia, também me dói muito o coração de como as coisas estão fazendo. Eu acho que tem um pouco da gente alinhar um pouco a expectativa. Às vezes um conteúdo mais denso. Quando eu falo mais denso, não quer dizer que não seja divertido, não seja agradável. Mas ele é mais denso, ele é mais profundo. Eu acho que, por exemplo, o meu podcast, eu imagino que a maior parte das pessoas não escute ele um pouco antes de dormir. Porque é um podcast que eu acho que faz as pessoas pensarem, entendeu? Diferente de alguns podcasts que você consegue botar ali como, sabe, tá rolando ali, é mais fácil de consumir. E eu não estou falando de juízo de valor do conteúdo, mas é muito mais para o entretenimento do que outra coisa. Mas respondendo a sua pergunta, acho que a gente não pode ignorar também a questão do algoritmo. O algoritmo hoje, você pega, por exemplo, o YouTube, quem decide o que as pessoas vão ver não é a qualidade do conteúdo, é o YouTube. É simplesmente o YouTube. Ah, a qualidade do conteúdo faz diferença? Claro que faz, tudo faz diferença. O carisma da pessoa, a qualidade do conteúdo, se o cenário é legal ou não, a qualidade técnica, tudo vai fazer diferença. Mas hoje, o parâmetro principal de maior impacto é o algoritmo. E o algoritmo é decidido em cima do que é bom para o YouTube. Por isso que frequência e tempo e o conteúdo, se você falar para criança ou não, se você falar palavrão ou não, essas coisas acabam fazendo muita diferença para o YouTube, porque é o que vai fazer esse cara ter mais conteúdo para vender banner e ter patrocinadores interessados, entendeu? É por isso que o conteúdo de criança morreu, entendeu? Porque financeiramente não era interessante para eles. É o que nós estamos falando, que a gente tem que aprender a surfar no algoritmo. E eu comprei. Então, mas deixa eu te interromper. Assim, eu tenho pensado muito sobre isso, tá? Eu acho que o algoritmo não vale a pena para algumas pessoas. E eu acho que talvez esteja na hora da gente lutar um pouco contra isso, entendeu? Porque se eu for atender o algoritmo como eu acho que eu deveria para poder ter audiência, ou likes, ou views, não importa, entendeu? Que eu acho que eu mereço, ou que a Márcia acha que eu mereço, eu não vou ser feliz. Mas, Cavas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tem aí um acordo que você faz com o algoritmo, sabe? Então, o que eu ia dizer é o seguinte, eu fiz o curso do Whindersson Nunes, como um curso bem básico, como você usar as redes sociais. O curso chama Como Você Ser Interessante nas Redes Sociais. E aí ele foi falando, o mais legal do curso, não tem nada de especial, mas aí ele vai contando a história dele, isso que eu achei mais legal. E é um cara, poxa, que conhece pra cacete de vários algoritmos, principalmente do YouTube, né? Um mestre nisso. Cara, sabe qual que foi a lição que eu levei dele? Foi que ele fez muito experimento. Ele foi calibrando e entendendo. E aí ele falou um negócio muito legal, que eu acho que serve para nós também, para mim, para você, para a Márcia. Que é o seguinte, olha, eu decidi que eu quero fazer humor. Dentro do humor, tem algumas linhas. Eu descobri no YouTube um tipo de humor que combinava comigo, que o algoritmo gostava. Então, por exemplo, ele gostava muito de fazer uns vídeos que era meio bestinha, aqueles vídeos de slow motion, que você volta ao contrário. Ele adorava fazer aquilo, mas ele viu que não dava muito like, que não era tão legal. Aí ele começou a fazer umas paródias, sem querer. Cara, estourou aquelas paródias. E ele foi gostando de fazer paródia. Então ele achou um ponto ali que era bom para ele, que ele achava legal, ele queria ser humorista, foi se especializando em fazer paródia, e que o YouTube gostava. Então, eu acho que tem aí, no seu caso, Cava, que o seu conteúdo é muito legal, muito denso, né, e traz questões, assim, né, mais complexas. Tem muita coisa que a gente aprendendo a surfar nesse algoritmo, dentro da sua linha editorial, que dá para avançar mais do que a gente consegue avançar, né? Que agora eu acho que o caminho mas você tentativa e falou... erro. Então, mas acho que tentativa e erro acho que vale para tudo, tá? Não importa se você está falando de inovação, acho que vale para tudo, até porque o algoritmo é vivo. Ele muda todos os dias, às vezes porque o algoritmo ele vai mudando e vai evoluindo em si,
ou às vezes porque você tem uma nova diretriz de negócio da empresa. O exemplo que eu dei de crianças é um exemplo disso. Não foi o algoritmo que falou, não vou mais fazer coisa com criança. Foi o YouTube que falou, cara, isso aqui tá dando um monte de meleca e eu vou tomar uma atitude que, assim, agora conteúdo de criança não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais... E aí matou esse conteúdo, né? Então, acho que experimentação é isso. Mas quando eu falei de limite, acho que você botou um exemplo muito bom, assim, o humor dentro daquilo que eu gosto, daquilo que eu sei fazer, né? Acho que tem que ter esse limite, assim, entender o que faz sentido para você, né? Então, eu hoje estou trabalhando lá o meu podcast numa coisa que eu sei que eu estou não indo a favor do algoritmo, eu não tenho a frequência que eu tenho, não tenho o tempo. Eu faço uma coisa, por exemplo, que é absolutamente anti-algoritmo, que é, ainda que eu tenha alguns famosos, tive lá o Marcelo Taz, tive lá o Iberê, gente muito legal, que eu gosto, que são meus amigos, mas a grande maioria que está ali são pessoas que são fora da bolha do YouTube. São pessoas que são muito... A Carla Tipo é um excelente profissional, absolutamente valorizada e amada e respeitada na área dela, mas que dentro do YouTube não é uma pessoa famosa, né? Sim. E assim, isso é uma coisa minha, não só porque é o que eu quero fazer, mas é o que eu acho que faz sentido para mim, assim, é porque eu quero ter conversas, quero mostrar para as pessoas também que tem muito mais gente interessante e tudo mais. Se isso der certo, isso vai virar uma vantagem para mim, mas hoje não é uma vantagem quando a gente fala de algoritmo, né? Mas Sim. esse também é o meu diferencial, né? Por que, por exemplo, um patrocinador, se o meu objetivo for grana, tá? E não é um dos meus muitos objetivos com o podcast, e não é o maior, se o meu objetivo for grana, será que eu vou tentar, faz sentido eu concorrer hoje com o Flow, com o Vilela, do tamanho que eles são hoje, começando agora, né? Então, acho que também tem um pouco dessa história. Eu só ponderei porque eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado que assim, se a gente for seguir o algoritmo do jeito que ele manda, Sim. às vezes ninguém vai ter resultado e não vai ser feliz e vai acabar, às vezes, sabe, indo para um caminho que não é o caminho correto. É uma repente... máquina que alimenta ela mesma, né? Não, e de repente... Sem muito sentido de existir, só para gerar mais números, para mais números, para mais números. Você não tem segurança nenhuma, né? De repente, seu negócio despenca por uma decisão algorítmica. Eu acho que também tem a ponderação de qual que é o teu objetivo principal, entendeu? Quando o Taz esteve lá, a gente falou sobre isso, ele falou, eu vejo muito, sei lá, dentista, ele deu vários exemplos de pessoas que acabam entrando na rede e virando influencers. Ele falou assim, cara, você tem que escolher se você quer ser um dentista ou se você quer ser um influencer. Porque às vezes o caminho que você está tomando vai ser em detrimento do outro, entendeu? E aí você está tirando seu foco. Se seu negócio é virar famoso, tudo bem, entendeu? A gente pode até discutir se é o objetivo certo ou não, se é legal ou não, mas não importa. Agora, se o seu objetivo é ser um ótimo dentista e ter sucesso como dentista, precisa ver se essa coisa de colocar muita carga, muito tempo, muita atenção no influencer dentista, dentista influencer, se isso não vai tirar seu foco, entendeu? Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado porque é muito comum as pessoas entrarem hoje na moda sem pensar, porque o Brasil é isso. Eu tenho uma camiseta que está escrito Paleteria Mexicana, Iogurteria e Design Thinking e Agile. Porque a gente entra nas modas sem pensar por quê, entendeu? E eu gosto dos 4. Né? Então é só um pouco isso da gente pensar qual que é o objetivo principal da gente. Você gosta dos 4, mas as paleterias mexicanas acabaram, cara. Elas foram substituídas. O que aconteceu com as paleterias? Acabou, né? E elas não eram nem mexicanas, né? Isso que é mais divertido. É uma moda tão artificial que ela é criada até... O bom é o bom e velho sorvete mesmo. Isso nunca vai acabar. A paleta é gostosa, ela só não é mexicana. E só não pegou também. Cava, eu acho que de perguntas que eu tinha era isso. Então, não sei se existem mais outros. Eu acho que para ir para os finalmente aí e deixar também o Cava aí livre para explorar que assunto maluco ele quiser, mas, poxa, eu não posso deixar, né? Além de... Eu não vou nem perguntar se o rock vai acabar. Isso aí você vai ser o seu grande finale, tá? Mas eu queria perguntar antes da tal da computação quântica, cara. Isso aí vai vir logo, porque eu sei que isso aí vai botar tudo em outro patamar, né? Em termos de aceleração.
Como é que você vê essa variável aí, computação quântica, no meio dessa história toda aí? Já está rolando, né? A gente já tem... As provas de conceito todas já foram obtidas. Então, não é mais um sonho ou um desejo. O que a gente tem agora é a evolução natural da tecnologia, que a gente sabe que é acelerada. Algumas dessas tecnologias hoje estão evoluindo a uma velocidade muito assustadora, né? Por exemplo, inteligência artificial, a gente está dobrando o poder de fogo a cada 3 meses, né? Que é muito mais acelerado do que a lei de Moore, que a gente, né, sempre ouviu falar, lei de Moore, etc. e tal. Então, assim, tá acelerando muito. Eu acho que tem algumas coisas aí, assim, a gente vai poder usar isso como toda tecnologia para o bem e para o mal. Um dos riscos que a gente tem é os países que tiverem acesso a isso vão ampliar ainda mais a distância dos países que não vão ter acesso a isso, né? Então a gente aumenta um pouco essa desigualdade no mundo. Mas como muitas outras, é uma tecnologia sem volta e que vai ter bastante impacto. Show. Eu que trabalho com cibersegurança, estou apanhando aqui já para ver o que vai derrubar tudo. É uma tudo loucura. Que a gente planeja vai acabar sendo submetido à rapidez e à praticidade dessas máquinas que funcionam tão grandiosamente, né? Pô, a gente não falou de música aqui hoje, né? Não falamos de música, mas nem sempre você fala de música. Eu lembro que a hora que eu convidei ele viu o pôster, que eu vou fazer a piada, que viraram para mim e falaram: qual é que é a do Cava? Vai lançar uma banda, vai tocar ZZ Top, o que aconteceu? Ele falou: Márcia, eu não entendo nada de música, você não me venha com essa, entendeu? Mas a ideia do rock é que não é um rock de música, só um rock de abalo, né? Tipo, o que vai mexer com o que a gente está tendo no futuro. Vou deixar ele responder se o rock já morreu, se acabou, se vai voltar. E depois, Cava, acho que você pode finalizar contando um pouquinho justamente das histórias que você está tocando agora, que eu sei que tem o Makers, ainda tem o Root no meio da história, não sei se a Belly continua no meio da história, mas também tem o Fork, que é um conceito tão legal, porque depois eu vou fazer questão de fazer um corte nisso, das nossas indicações. Acho que o Cava é um cara que merece ser seguido, merece ser assistido, merece ser lido. Junto com ele tem uma turma de outras pessoas que são convidadas lá do Fork e que também estão ali dentro desse mundo, mas são pessoas que estão pensando de fato como fazer inovação possível, não do jeito disruptivo do foguete cor de verde cintilante, mas que faça sentido na vida das pessoas logo. E eu acho que tem um diferencial que eu vou te falar, que a gente se conhece há algum tempo, que eu acho que eu tenho e você tem também, que é um olhar muito ético e amoroso sobre as coisas. Porque em algum momento eu acho que toda essa correria sobre ter números, sobre ter resultados, sobre ter histórias necessárias para contar, fez com que tudo ficasse muito pasteurizado, muito parecido e muito frio. E eu acho que essa é das coisas que eu mais gosto quando eu assisto lá teu canal. Eu falo, puta, aqui tem um olhar muito humano sobre aquilo que a gente está falando de inovação, que, de novo, vem primeiro pela tecnologia e depois para as pessoas, mas se as pessoas não vierem junto, não há tecnologia que vai resolver problema nenhum do mundo. É isso. E aí, Rock morreu? Eu vou fazer a pergunta do Homem-Aranha, mas você está numa banda? Não, eu acho que não morreu, não, Márcia. Eu acho que assim, tem talvez uma expectativa de algumas pessoas de uma época que o rock era a estrela principal e hoje talvez não seja mais quando a gente fala de mercado. Mas novamente, eu não entendo nada de música, mas eu vejo a música de uma maneira hoje como uma das formas de arte e que para mim é muito mais relevante de falar sobre o impacto que ela tem nas pessoas do que falar sobre números e de shows e de views e tudo mais, entendeu? Eu acho que nesse aspecto aí não tem um segmento que seja maior que o outro, entendeu? Para mim é rock, para você pode ser sertaneja, para você pode ser funk, enfim. Eu acho que não morreu, não. Eu acho que a gente passa por momentos diferentes, né? Eu sou mais saudosista, eu gosto muito de rock em geral, gosto muito de rock gringo, mas também muito de rock dos anos 80 e 90 do Brasil. Então, tem a ver muito também com a minha época, né? Com a minha geração e tudo. Acho que não morreu, não. E eu acho que a gente passa por um momento agora muito diferente da indústria e que a indústria ainda está se reinventando, né?
acho que não achou seu caminho ainda, né? A gente, hoje, por exemplo, a música o que é? Show e Spotify, né? Tô simplificando, mas virou isso. E eu falei, gente, quanto tempo tem o Spotify? Né? Então, parece que a gente está falando de uma eternidade, mas assim, é muito pouco tempo. Então, acho que essas mudanças vão continuar acontecendo, entendeu? Então, acho que não morreu e não vai morrer nunca, entendeu? Porém, algumas pessoas mais saudosistas vão achar que morreu ou que perdeu importância. Acho que não é o caso, não. Você falou do podcast, então, obviamente, sou suspeito de falar, mas recomendo, né? Visitem lá o Fork Podcast, né? Tem o site forkpodcast.com.br e tem lá link para YouTube, para Spotify, enfim, para Apple, para todas as plataformas. Tem o vídeo e tem também só áudio, né? Para quem quiser. E lá tem muita gente a curadoria é minha, então, novamente, sou suspeito de falar, mas muita gente que eu acho que é legal, que merece ser ouvida. Sim. E tem muita gente que eu estou chamando que vai para lá também, que vai ser legal. Tem cientista, tem cara de tecnologia, tem muita gente de arte também, para puxar esse lado de criatividade, entendeu? Sim. Porque acho que é uma carência que a gente tem, uma necessidade que a gente tem, e que eu acho que se as pessoas verem tudo, vão tirar algumas conclusões que eu já tirei também, de entender que mesmo os mais criativos têm processo, tem suor, tem trabalho, tem, sabe, tem um monte de coisa, e que também, do outro lado, os cientistas e os técnicos também têm muito amor. Né? Então, acho que eu estou aprendendo muito com os papos lá, estou me divertindo muito e eu espero que as pessoas também possam se divertir também assistindo. Tirar um pouco dessa história de que as coisas são divididas, né? Elas são mais unificadas e parecidas do que parecem, né? A arte parece muito com inovação, a inovação parece muito com a arte, a cultura acaba movimentando muitas das coisas que a gente considera que são disruptivas, então acho que de novo, né? Realmente uma junção. Eu assisto toda semana, eu recebo até o WhatsApp para falar, tá no ar. Então, para quem... Você sabe que, Márcia, buscando conteúdo legal. O nome Fork tem relação com isso também, né? As pessoas acham que é por causa porque sempre tem comida, mas assim... Mas aí não dá para disfarçar, né? Gente, Fork é garfo em inglês, viu? Fork é garfo em inglês. Então é por causa da comida assim também, vai. Então, mas se você for olhar, assim, o garfo e a forquilha são instrumentos que são usados em muitas indústrias, né? Ou disciplinas, ou artes. Então, você tem na culinária, você tem na agricultura, você tem na música, né? O jabazão, você tem em eletrônica, você tem em computação. Fork é justamente abrir o código para um outro lado, né? Continuar. Para um novo experimento, um novo caminho, né? Então, assim, também são instrumentos, né? Tanto o garfo quanto a forquilha, que são usados também em muitas indústrias. Então, tem um pouco dessa história que você falou, de mostrar que as coisas não são tão divididas assim como as pessoas imaginam. Em algum momento a gente errou aí, saiu dividindo em caixinha para ficar mais fácil de aprender, esqueceu de juntar de novo, né? Falou, música combina com matemática, computação combina com psicologia e por aí vamos, né? Eu acho até que vou fazer um pedido. Você talvez devesse entrevistar, em vez de um entrevistado só, uma vez ou outra, tentar botar duas pessoas completamente dissonantes no mesmo palco. Daí, de repente, sai uma síntese divertida, né? Não, eu quero fazer isso. Eu acho que os próximos que vão ter duas pessoas ainda vão ser assuntos correlatos, mas eu quero fazer isso também, de juntar pessoas distintas em torno de um tema, ou até com um tema mais livre, acho que também vai ser muito legal também. Sim, não, e prova também que o diálogo é sempre possível, né? Que a gente anda numa lógica de ou a gente briga ou a gente separa, porque dialogar não está dando mais. Talvez juntar duas pessoas dissonantes consiga fazer com que uma síntese surja, né? Cava, obrigada. Cris, obrigada. Galera, a gente fica por aqui, a gente já passou bastante do horário, eu preciso levar o Cavalinho para jantar, porque afinal de contas, né, ele é o cara do garfo, que está tomando sopa de garfo. Poxa, eu queria estar nesse jantar aí. E o próximo a gente marca em Brasília, você paga a passagem, tá, Cris? Eu pago o jantar, você paga a passagem. Vamos conseguir o patrocínio. Cava, valeu aí, aprendi bastante, viu? Sou seu fã. Obrigado, gente. Galera, esse vídeo vai ficar gravado, compartilhem aí depois, tá? Para o pessoal, para poder aproveitar esse conteúdo aí que vale muito a pena. Pô, fizemos aqui, né? O Cava deu
aqui uma passagem, né? A gente uma atropelou panorâmica todo em muita coisa. Porra nenhuma do Muito roteiro. legal. Show de bola. Essa é a parte boa, né? Foi escorregando, mas é isso, a gente volta, nós vamos tentar fazer isso toda semana, vamos tentar alimentar um pouquinho o algoritmo, vamos tentar fazer um pouco menos louco, porque essa história de fazer ao vivo primeiro foi desafiador. O Cava chegou aqui, a gente estava montando o setup ainda, aliás, já peguei várias dicas, mas a gente volta na semana que vem, e se Deus quiser, na próxima, para a gente tentar construir um conteúdo relevante aí que fale de pessoas, que fale de tecnologia, que fale de inovação, e que tenha esse espaço para a gente dar voz a vozes que às vezes estão esquecidas no caminho. Isso aí. Um abraço, gente. Beijo. Tchau.